Que el Señor los bendiga a Todos todos, os meus queridos irmãos e irmãs das diferentes igrejas que há em diferentes lugares no mundo. Há muitos povos, há muitas cidades, há muitos países nos quais as pessoas estão entrando na transmissão ao vivo para assistir e ouvir o ensinamento. E isto é um motivo de muita alegria para nós, porque estamos todos juntos em espírito. E eu cumprimento vocês com muito carinho. Também gostaria de cumprimentar as pessoas que pela primeira vez estão assistindo o ensinamento, porque eu sei que durante a pandemia, muitas pessoas recentes, pela primeira vez, ficaram assistindo o ensinamento. E eu sei que quando os templos se abriram, há muitas pessoas que agora estão assistindo na igreja. E isso me enche de alegria, porque as pessoas têm escrito para mim, me contando das suas experiências, do que elas viveram na pandemia, dos ensinamentos que elas assistiam e que agora elas se congregam na nossa igreja. Agradeço ao Senhor, porque nós não estamos perdendo o tempo. Nós estamos aqui diante da presença de Deus, nós todos os irmãos e as irmãs na igreja, todos os crentes dos diferentes lugares. Nós estamos nos esforçando para servir a Deus, nos esforçando para aprender a doutrina, para agradar a Deus e para fazer a vontade dele. E é isso o mais formoso e belo. É isso o que nos anima, o que dá uma motivação ao nosso coração e à nossa alma, querer e desejar fazer uma coisa boa para o nosso Deus. Por isso nós, com todo o nosso coração e com tanta alegria, nos congregamos, fazemos imposição das mãos, damos profecia e o Senhor se manifesta entre nós com visões e sonhos. E dessa maneira, isso se torna o nosso dia a dia espiritual no Senhor. Nós meditamos sempre nele, nós esperamos nele em todos os momentos, e é por isso que as pessoas que hoje vieram pela primeira vez em alguns dos templos, eu gostaria de parabenizá-los e peço para o Senhor abençoá-los, para o Senhor falar aos seus corações, no fundo das suas almas, para que vocês conheçam este caminho maravilhoso, que vocês conheçam este livro maravilhoso chamado a Bíblia e possam lê-lo 1.000 vezes, porque é isso o mais importante. Vocês podem se sentar cada um nos seus lugares e eu cumprimento vocês com muito carinho. Eu sei que em muitos países e em muitos lugares vocês conseguem assistir ao vivo, mas há outros lugares que pelo tempo, pelo fuso horário, eles o fazem depois ou antes. Mas contudo, o nosso Deus, ele está aqui vivificando as escrituras, o que foi escrito na Bíblia. E é por isso que nós desfrutamos, nos regozijamos todas as vezes que abrimos a Bíblia e lemos e não cansamos de ler o mesmo. Porque Deus está aqui, o seu Espírito Santo está nos dando essa alegria, essa esperança, nos dando essa motivação para continuar, para seguir, nos consolando. E o Espírito Santo, ele é quem realmente faz essa obra maravilhosa nas nossas vidas, nas nossas consciências, nos nossos corações, na nossa alma. Agradecemos ao nosso Deus por isso. E assim, neste momento, o Senhor vai também estar conosco neste ensinamento maravilhoso que teremos em Hebreus 9. Bem, nos últimos tempos, nos últimos ensinamentos, nós viemos falando sobre Hebreus. E realmente Hebreus tem 13 capítulos. 13 capítulos há em Hebreus. E hoje estaremos lendo no capítulo 9 de Hebreus. E eu quis ler dessa forma, de capítulo em capítulo, sabendo que em cada capítulo há vários assuntos diferentes, mas aqui falamos de tudo um pouco. E realmente
no final de tudo, é o mesmo Deus e nós estamos falando dele. E Hebreus é um livro muito interessante que faz que a nossa fé cresça, se acrescente, que a nossa crença no Senhor Jesus Cristo, sendo o pastor divino, sendo o Messias, sendo o Salvador, sendo o sumo sacerdote Melquisedeque, sendo esse tabernáculo que Deus disse a Moisés erigir, o Senhor Jesus Cristo é o tudo em todos. Portanto, no capítulo 9 de Hebreus, que estaremos lendo hoje, aqui eu voltarei no verso 13 do capítulo 8, quando o apóstolo, ele enfatizou a respeito de uma nova aliança. O Senhor, na antiguidade, tinha feito uma aliança com Moisés no Monte Sinai, e ele deu para Moisés as tábuas da lei. E Deus deu ordens e leis para Moisés, disse que era para ele ensinar ao povo, e que todos os que fizessem a vontade de Deus, os que cumprissem os mandamentos ao pé da letra, eles obteriam a vida eterna. Mas, como isso não aconteceu, como aquilo acabou não acontecendo, porque diz na Bíblia que todos falharam com Deus e nenhum deles cumpriu a lei, aí é quando o nosso Deus decidiu, mas ele já tinha o seu plano desde antes da fundação do mundo. O Senhor, trouxe um plano de uma nova aliança. E essa nova aliança seria feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele viesse à terra, ele faria um sacrifício. Ele primeiro cumpriria a lei de Moisés e depois de cumpri-la, ele estaria a anulando, atirando na cruz do Calvário com o seu sacrifício. E aconteceu assim. Por isso é chamada a nova aliança. O Senhor quis nos fazer entender que a primeira aliança não salvou as almas, não houve salvação por meio dele, mas com essa nova aliança que foi dada pelo nosso Senhor na cruz do Calvário, há salvação sim, haverá salvação sim para os seguidores do Evangelho. Serão salvos. E aqui, neste plano, neste projeto que o nosso Deus fez, estamos nós, glória ao Senhor. Estamos aqui com a esperança que um dia nós estaremos vendo o rosto do Senhor Jesus Cristo. Um dia nós estaremos lá na eternidade com Ele. Por enquanto estivermos aqui na terra, vamos trabalhar muito, vamos lutar, vamos nos esforçar em louvá-lo e agradá-lo e fazer a sua vontade. E no verso 13 que eu disse para vocês do capítulo 8... diz, ao dizer nova aliança, ele deu por antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e se envelhece está próximo de desaparecer, se referindo à lei de Moisés. E isso realmente aconteceu com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em seguida, no capítulo 9, no verso 1, diz, ora, mesmo a primeira aliança tinha ordenanças de culto e seu santuário terrestre. Aqui diz que a primeira aliança, essa primeira aliança que Deus fez com Moisés no Monte Sinai, diz aqui que tinha ordenanças de culto e tinha o seu santuário. Deus tinha ordenado para Moisés que ele devia erigir um tabernáculo. Deus lhe deu o desenho, foi Deus o arquiteto de todo esse tabernáculo. Ele ensinou a Moisés que devia ser feito com a melhor madeira, com os melhores tecidos, o melhor linho, com as melhores pedras preciosas e joias, metais, tudo de melhor devia ser feito para esse templo, para esse tabernáculo, porque esse tabernáculo seria o símbolo, seria o protótipo, representaria o tabernáculo do futuro.
Esse tabernáculo físico que Deus ordenou Moisés fazer era um tabernáculo perfeito, perfeito em todas as coisas físicas e materiais. Todos os materiais usados, todos os elementos foram feitos do melhor, do mais precioso, do que tinha mais valor. Tudo foi feito por pessoas experientes que Deus preparou para que fizessem todos os implementos necessários para esse tabernáculo. Até pessoas que realmente fossem cheias do Espírito de Deus, o Senhor as chamou para que elas construíssem ou fizessem os tecidos, os fios, para que eles tecessem, porque tudo era feito com fios do melhor. Tudo tinha que ser feito da forma como Deus mostrou para Moisés. Como esse tabernáculo devia ser feito. Era perfeito por dentro e fora. Porque nesse tabernáculo Deus ia se manifestar. Porque esse tabernáculo no futuro seria o símbolo ou era o protótipo de Cristo Jesus como o tabernáculo de Deus. E é por isso que diz aqui que essa primeira aliança tinha ordenanças de culto e tinha o seu santuário terrestre. No verso 2 diz, porque foi preparada a parte anterior do tabernáculo. O apóstolo aqui começou a listar as partes do tabernáculo que Moisés construiu. E diz aqui que o tabernáculo foi preparado da seguinte forma. Na parte anterior, que chamava o lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas tudo isso tinha um simbolismo, tinha um significado. Tudo isso era a sombra do futuro, do tabernáculo futuro. Nesse lugar santo, diz aqui que havia um candelabro e ele iluminava dia e noite. E esse candelabro, como eu disse no ensinamento anterior, ele representava um ser humano ou um crente em Cristo Jesus, um seguidor do Evangelho de Cristo, que faz a vontade de Deus, que se afasta, se separa de tudo o que é pecado e começa a agradar a Deus em tudo. Então, essa pessoa se torna uma luz. Ela se torna esse candelabro que dá luz e que ilumina na escuridão. É o testemunho das pessoas. E é por isso que o Senhor Jesus, quando ele pregou o seu evangelho, ele falava sobre todos os elementos que tinha no tabernáculo. E ele dizia para todos os que ouviam, ele dizia, vocês precisam ser luzes que iluminem. Um candelabro nunca é colocado embaixo de uma cama, ele é colocado na parte de cima para que ilumine todos. Assim deve ser a luz de vocês, a luz que vocês devem ter, o conhecimento de Deus, a doutrina de Deus. Tem que saber o caminho que leva para a vida eterna. Aí então vocês serão luz. Se vocês conhecem tudo isso, sabem de tudo isso, saberão que são essa luz que ilumina na escuridão. E o Senhor, ele sempre esteve lá explicando de uma forma sábia. Ele explicou o que significavam os elementos do tabernáculo. Por isso aqui, quando diz que também havia uma mesa com os pães da proposição, o Senhor também disse para as pessoas que o ouviam, eu sou o pão da vida. É o que o Senhor disse, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim terá a vida eterna. Quer dizer, quem crer em mim, que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o caminho que leva para a vida eterna, aquele que salva, quem crer nisso terá a vida eterna. Foi o que o Senhor disse. Ele disse, eu sou o pão da vida. E esse pão estava aqui representado na mesa dos pães da proposição no lugar santo, nesse tabernáculo físico e material erigido por Moisés. E logo após, no verso número 3, diz, atrás do segundo véu,
quer dizer que tinha um outro cômodo dividido ou separado por um véu, e diz que lá estava parte do tabernáculo chamada o lugar santíssimo. E que nesse véu, ou atrás desse segundo véu, somente poderia entrar uma vez ao ano o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele precisava andar limpa e retamente diante de Deus, porque se ele estivesse pecando e ele entrava no lugar santíssimo, que era dividido por um véu, então diz na Bíblia que ele iria morrer instantaneamente, na hora, e ninguém poderia entrar lá para tirar o corpo. Por isso, entre as vestes que os sumos sacerdotes tinham que usar, e isso é mais um outro assunto que temos que falar depois sobre as vestes do sumo sacerdote. Mas diz na Bíblia que Deus lhes ordenou fazerem no canto das túnicas que eles colocassem uns sinos. E quando o sumo sacerdote ia caminhando, esses sinos eles iam fazendo um som. E dessa forma, os que estavam do lado de fora do lugar santo, porque eles não poderiam entrar no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, quando eles ouviam o ruído, o som dos sinos, eles pensavam, o sumo sacerdote, ele está vivo, ele não morreu. Esse era o sinal. E quando o sumo sacerdote estivesse pecando, a Bíblia ela não conta para nós que realmente tenha acontecido isso, mas a Bíblia nos ensina os requisitos. E dentro desses requisitos diz que se o sumo sacerdote chegasse a morrer lá dentro, ele teria de ser puxado por uma corda, porque ninguém poderia entrar no lugar santíssimo. Então, ele irá puxado por meio de uma corda para tirar o corpo. Esse era o trabalho, essa era a perfeição que Deus exigiu nesse tabernáculo. Deus exigiu essa perfeição. O sumo sacerdote, ele devia estar sem pecado, sem mancha, para que ele pudesse sobreviver lá dentro quando ele entrasse uma vez a cada ano, porque Deus falava com ele lá dentro, lhe dava instruções, lhe dava poder, dizia para ele, sai lá e perdoa os pecados de todas essas pessoas, asperge-os com o sangue dos sacrifícios dos animais, asperge-os com esse sangue para que eles sejam limpos dos seus pecados, e isso devia ser feito a cada ano. Por isso, diz na Bíblia que os sacrifícios dos animais na antiguidade deviam ser feitos a cada ano e o povo devia ser redimido a cada ano e aspergidos com o sangue para que Deus perdoasse os seus pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo, sendo esse sacrifício vivo, quando ele fez o seu sacrifício, diz na Bíblia que foi uma vez só e era para sempre. Ele fez esse sacrifício para que não precisasse ser feito esse sacrifício a cada ano. Ele o fez uma vez para ser para sempre. Todas as pessoas que chegam até o Senhor, creem no nosso Deus, acreditam na pessoa que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa terá a vida eterna. Os seus pecados serão perdoados. Essa foi a promessa que o Senhor fez e ainda é a promessa. Portanto, estamos falando de todos esses requisitos do tabernáculo. E estamos falando sobre o lugar santíssimo, de como o nosso Deus era exigente, o que ele exigiu e como ninguém poderia entrar nesse lugar. É por isso que o Senhor Jesus, quando aconteceu o sacrifício dele na cruz do Calvário, diz na Bíblia que naquele dia houveram tremores, terremotos, houveram trevas e Deus se manifestou naquele dia e as pessoas ficaram tão espantadas que elas corriam de um lugar para o outro se esconderem porque elas não sabiam o que é que estava acontecendo. Mas diz numa passagem dos evangelhos que o véu do templo se rasgou.
E era este véu aqui, exatamente este que separava o lugar santo, o santo lugar do lugar santíssimo. E diz na Bíblia que fisicamente esse véu se rasgou no templo que existiu naquela época, o templo físico. Ninguém entendeu o significado desse sinal que Deus fez no dia que o Senhor morreu. Ninguém entendeu. Eles só viram o véu se rasgar e que a porta ficou aberta e era para todos entrarem. Porque não era mais o sumo sacerdote a cada ano entrando lá, todos poderiam entrar. Porque vocês sabem o que significa esse lugar? Esse lugar era o Senhor Jesus Cristo. E como ele venceu a morte, ele venceu o inimigo na cruz, ele rasgou esse véu e disse: não deveria existir mais véu, porque todos os seres que crerem e confiarem em mim, o Senhor Jesus disse, eles têm a oportunidade de falar com Deus. Não é mais por meio do sumo sacerdote, uma vez ao ano, mas são todos os seguidores do Evangelho. Glória ao nosso Deus! Todos os seguidores do Evangelho podem falar com Deus. Não é mais uma vez ao ano. Em qualquer momento. É essa grande obra que o Senhor Jesus Cristo fez. É essa obra do Espírito Santo. Dar para nós essa liberdade, esse passo livre, tirar esse muro, essa fronteira, esse véu que tinha entre o lugar santo e o lugar santíssimo, tirando e dando entrada para todos. Todos podem entrar e falar com Deus. Todos podem ter comunhão com Deus daqui para frente. Que plano formoso, que formosa nova aliança, porque é essa nova aliança. Vejam as maravilhas dessa nova aliança, que essa nova aliança tem feito nas nossas vidas, que nós possamos falar com o nosso Deus. Porque naquela época, somente o sumo sacerdote poderia fazê-lo uma vez ao ano, e ele precisava estar limpo de pecado. É essa a formosura do nosso Deus, o que Deus faz, o que Ele tem feito, o plano maravilhoso que Deus mostra para nós. Vamos continuar falando aqui do tabernáculo para ver o que mais vamos achar. Quantas outras coisas formosas vamos achar aqui? Nós já falamos no verso 3, atrás do segundo véu estava a parte do tabernáculo chamado Lugar Santíssimo, já falamos disso. Que o Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz, deu liberdade para todos podermos falar com Deus. E aqui no verso 4 diz então que naquele lugar santíssimo tinha um incensário de ouro. E a Arca da Aliança estava também lá, a Arca da Aliança. Estamos falando do tabernáculo que foi erigido por Moisés. Tinha um incensário de ouro e a Arca da Aliança coberta de ouro por todas as partes, na qual estava uma urna de ouro que continha o maná, que foi o alimento que durante 40 anos os israelitas consumiram. Estava também a vara de Arão, que brotou, e estavam também as tábuas da aliança. As tábuas da lei que Deus deu para Moisés eram umas tábuas de pedra onde estava escrita a lei. Tudo isso estava no lugar santíssimo. Mas tudo isso aqui tinha um simbolismo. E diz que isso aqui, que Deus colocou nesse lugar santíssimo, somente poderia ser contemplado e visto pelo sacerdote uma vez ao ano. Só ele poderia ver a formosura do que estava guardado nesse lugar secreto, porque este lugar era tão misterioso e secreto que Deus sabia que o único que poderia entrar lá no futuro e dar a liberdade para que todos pudessem desfrutar e participar das grandezas de Deus era o Senhor Jesus Cristo. E se cumpriu assim. E aqui no verso 5 diz: e sobre elas os querubins de glória, diz aqui
que estavam lá também os querubins de glória que cobriam o propiciatório. E é aqui onde às vezes as pessoas distorcem as coisas dizendo que Deus está ensinando a idolatria, mas não é isso. Quando Deus ordenou que fossem feitos 2 querubins, um de frente para o outro, para cobrir o propiciatório, o Senhor era mostrando para os homens ou para o povo que Deus realmente morava no meio de querubins, para que as pessoas soubessem o que era um querubim. Porque se ele não lhes permitisse ter construído esses querubins, ele diria, por exemplo, eu moro entre os querubins e ninguém saberia o que eram os querubins. O que será? O que será isso? Por isso, Deus permitiu que eles fossem feitos fisicamente em ouro, mas não era para eles serem adorados, não era para eles serem honrados, era simplesmente para lhes mostrar o que significava Deus morar entre os querubins, porque eles são espíritos. Então aqui não há nenhuma idolatria, porque Deus em momento nenhum disse vocês precisam adorar esses querubins. Deus é o único que deve ser adorado em espírito. E aqui diz, contudo, no verso 5, diz, e sobre elas, quer dizer, sobre a urna de ouro que continha o maná e a vara de Arão e as tábuas da aliança, diz, sobre elas estavam os querubins de glória que cobriam o propiciatório, coisas das quais não é hora nem momento de falar detalhadamente. O próprio apóstolo não quis falar detalhadamente desses mistérios, destes elementos tão importantes que estavam lá guardados, protegidos, escondidos da vista dos seres humanos. Ele não quis falar, porque ele sabia que mais para frente o Espírito Santo estaria revelando, ele revelaria todos esses mistérios. No verso 6. Preparadas assim essas coisas, continuamente entram os sacerdotes na primeira parte do tabernáculo, naquela época, para cumprir os ofícios do culto. O 7. Mas na segunda parte, entra somente o sumo sacerdote, quer dizer, no lugar santíssimo. Nós já falamos disso. Somente entra o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O 8. Dando com isso a entender o Espírito Santo que ainda não havia manifestado o caminho ao santuário. Não havia manifestado ainda, porque a cada ano o sumo sacerdote era o único que poderia entrar lá uma só vez. E aqui diz que o Espírito Santo nos quis fazer entender que ainda não havia manifestado o caminho livre ao santuário, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé, quer dizer, o lugar santo. Enquanto o santo lugar estivesse em pé, quer dizer, o lugar santo representava a lei de Moisés. E Deus disse, todos devem cumprir a lei de Moisés para que possam ter a vida eterna. É esse o santo lugar, o lugar santo. E enquanto esse santo lugar estivesse em pé, essa lei estivesse vigente e ninguém pudesse cumpri-la, tinha que vir alguém para derrubar, para anular essa primeira lei, o lugar santo. Cristo Jesus veio, ele anulou essa primeira parte, ele entrou no dia do seu sacrifício, naquele dia ele entrou no lugar santíssimo e deixou a porta aberta, deixou tudo aberto para que todos pudessem entrar e pudessem ter comunhão com Deus. Por isso, o Espírito Santo fez essa obra maravilhosa, dizendo que, enquanto existisse ainda a primeira parte, não poderia ser aberto o lugar santíssimo. No 9, esse é um símbolo, diz aqui. Esse é um símbolo para o tempo presente. O lugar santíssimo, a parte que estava lá secreta, a parte onde uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava, diz aqui que ela
tinha sido reservada, era um símbolo, representava para o tempo presente. Qual o tempo presente? Aqui o apóstolo, ele falou sobre o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo e de Jesus Cristo como o único caminho que leva para a vida eterna. É esse o símbolo para o tempo presente. Cristo Jesus com o seu evangelho. Tempo presente, porque nós estamos há mais de 2000 anos nele. É esse o tempo presente, o tempo do Evangelho. E nós ainda dizemos que estamos no tempo presente, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está fazendo o seu trabalho, ele está ministrando e ele ainda não veio nas suas nuvens levar o seu povo. Portanto, o tempo presente está ainda vigente. E eu vou ler novamente o verso 9. Esse é um símbolo para o tempo presente, segundo se apresentam as ofertas e os sacrifícios que não podem aperfeiçoar, quanto à consciência, aquele que pratica esse culto. Aqui o apóstolo, ele estava falando com os incrédulos, com os infiéis, que tinham ouvido o evangelho, a palavra do Senhor, mas não queriam acreditar. Eles diziam, não, nós queremos continuar cumprindo, ou fazendo, ou trabalhando na lei de Moisés. Nós queremos continuar crendo em Moisés. Era isso que aconteceu nessa época. Por isso, aqui o apóstolo diz que no tempo presente, eles continuavam fazendo sacrifícios em alguns lugares e apresentando as suas ofertas, mas que esse culto não era mais válido. Não tem mais validez desde faz mais de 2000 anos, quando aconteceu o sacrifício do Senhor Jesus. É isso mais triste e lamentável para muitos. Muitas pessoas ficam bravas, elas ficam chateadas ou aborrecidas ouvindo essas coisas, ouvindo esta palavra. Eles têm se tornado obstinados e teimosos na sua cultura, na sua crença, na busca. Alguns tentam buscar a Deus, mas não o encontram, não o acham. Deus não se manifesta nas suas vidas de forma nenhuma. Mas eles continuam nessa teimosia, nessa obstinação. Eles continuam nessa obstinação. Mas nós agradecemos ao nosso Deus porque nós, em alguma época, também vivemos nesse pecado, nessa ignorância, nós vivemos na idolatria. Mas hoje o Espírito Santo tem feito uma maravilha nas nossas vidas, porque abriu os nossos olhos, porque Ele nos trouxe aqui à compreensão, ao entendimento perfeito deste caminho maravilhoso do Evangelho perfeito do Senhor Jesus Cristo. E agradecemos ao nosso Deus por isso. É por esse motivo que nós não podemos menosprezar nem abandonar este caminho que Deus está nos mostrando, neste caminho que Deus está nos levando. Por que menosprezar a Deus? Por que trocá-lo pelas coisas que acontecem na vida, pelas tristezas, as amarguras, as tribulações que podem acontecer durante a nossa vida? Isso não pode nos fazer trocar o plano maravilhoso que o Senhor está nos oferecendo, este caminho no qual Ele está nos colocando neste lugar para nos levar até a vida eterna. O Senhor nos diz, sejam fortes, sejam corajosos, lutem porque vocês devem lutar. Vocês têm um inimigo muito poderoso e esse inimigo tentará destruí-los, tentará fazê-los sair desse caminho, fazê-los se corromper, tirá-los deste caminho, tirar as suas bênçãos, mas vocês devem ser firmes e seguir em frente com convicção, com segurança, com certeza, desejando a cada dia descobrir a verdade de Deus e o conhecimento do Senhor por meio da leitura da Bíblia, sem deixar de ler este livro, sem se esquecer deste livro, mas sempre lendo, continuar lendo, porque o Espírito Santo, no decorrer do tempo, ele vai vivificando o que está escrito aqui.
Portanto, nós devemos seguir lutando e sermos agradecidos com Deus. E já que estamos lendo isso aqui, podemos perceber o que o Senhor fez por nós. E que nós também devemos dar ao Senhor o que Ele merece. E aqui no verso 10, quando diz que as pessoas, que muitos, que são obstinados, que são teimosos, têm continuado nos seus mesmos caminhos que eles viviam na antiguidade, diz no verso 10 que esse caminho antigo, essa prática desse culto à lei de Moisés, consiste, diz aqui, já que consiste somente em comidas e bebidas. Porque vamos dizer que foi isso ao que eles se dedicaram. Eles se dedicaram a comer determinadas comidas e abandonar outras, beber determinadas bebidas e abandonar umas outras, diz em diversas abluções. Isso significa diversos costumes e regras, muitas coisas que inventaram, que criaram e que seguem fazendo para tentar dizer que estão cumprindo com o que Moisés ensinou para eles. Coisas que já Deus não olha mais para aquilo. Ele não olha mais para aqueles que praticam essas coisas. E diz aqui em diversas abluções e prescrições carnais impostas até o tempo de reformar as coisas. Então, eles ficaram presos, fazendo todas essas questões que realmente não conduzem a nenhuma coisa boa, porque todos se dedicaram somente à parte física e material da lei. Não comer, não beber e celebrar determinadas festas no ano. E essas festas que eles celebram também consistem em comer ou deixar de comer por algumas horas. E dessa forma, eles acham que estão agradando a Deus, mas não é assim. Porque eles deixaram de fazer o mais importante, que é produzir virtudes, qualidades. É ter boas maneiras. Eles abandonaram tudo isso. As pessoas se tornaram materialistas, têm ambição, têm cobiça, têm avareza. Ambição pelo dinheiro, pelas riquezas, por serem milionários, por ocuparem posições ou lugares, cargos altos, todas essas coisas materiais. E o coração deles está longe de Deus. Portanto, o apóstolo tem razão quando no verso 10 ele disse que realmente eles fazem um culto para Deus, mas que na verdade eles estão só comendo e bebendo e fazendo alguns costumes e ordens que não têm importância nenhuma. E no verso 11 ele disse: quando Cristo veio presente, como sumo sacerdote dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não criado, não feito assim. Diz que Jesus Cristo, ele como sumo sacerdote, como o tabernáculo perfeito, diz que esse tabernáculo perfeito não foi feito por mãos humanas, como foi o tabernáculo que Moisés erigiu, mas que esse tabernáculo foi feito espiritualmente, foi feito por Deus mesmo. O Senhor mesmo construiu o seu tabernáculo, o seu edifício, o seu prédio, a sua igreja, a sua congregação, a sua casa, como nós quisermos chamá-la. Ele mesmo, o Espírito mesmo a construiu. No verso 12 diz: e não por meio do sangue de bodes nem bezerros, mas por meio de seu próprio sangue, o próprio sangue de Cristo, que entrou uma vez para sempre no santuário,
no lugar santíssimo, simbolicamente, quando o Senhor foi sacrificado, diz que ele entrou no lugar santíssimo e é por causa disso que o véu se rasgou, que o véu do templo foi rasgado. O véu físico que existiu naquela época no templo físico foi rasgado e ninguém entendeu nem compreendeu o que foi que aconteceu. Mas Deus estava lá mostrando muitas coisas para eles, só que ninguém entendeu, porque era na linguagem de Deus. E no verso 13 diz: porque se o sangue dos touros e dos bodes e as cinzas da bezerra aspergidas sobre contaminados santificam para a purificação da carne, quanto mais, ou com maior razão, porque é muito mais importante, porque é o principal, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, o qual, mediante o Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus. Diz aqui, quanto mais ele, que sem mancha perante Deus, purificará vossas consciências de obras mortas. O que ele vai limpar, ou o que ele limpa, é as nossas consciências dos maus pensamentos, das más ações, das más obras, quando prejudicamos o nosso próximo em todos os aspectos, quando pecamos constantemente. E do que serve eu somente comer esta comida e não comer aquela outra, ou beber essa aqui, mas não beber isso aqui? Do que serve isso se aquilo não afeta a minha consciência? Aquilo afeta o meu estômago, mas não a minha consciência. Nós devemos limpar as nossas consciências. A comida não tem nada a ver. Nós podemos comer tudo. Tudo podemos comer, todos os animais, todas as comidas, tudo podemos comer, podemos beber. Isso não é a nossa consciência. Se você comer ou deixar de comer, você não conseguirá limpar a sua consciência. Consegue limpá-la com o Espírito de Deus, com o poder de Deus, com a mudança e a transformação que Ele faz em nós. É assim que mudamos de pensamento e nos tornamos misericordiosos, carinhosos, amorosos, pacientes e conseguimos sofrer com os que sofrem e chorar com os que choram. Se os outros têm necessidades, então eu ofereço do que eu tenho aos outros para que eles não morram de fome ou não estejam sem teto, sofrendo. Eu tento ajudar as pessoas porque é esse o amor e o carinho que Deus coloca nas nossas vidas, nas nossas consciências, para que façamos o bem para as pessoas. As comidas e as bebidas não têm nada a ver com isso. Jejuns não têm nada a ver com isso. Se você jejuar uma semana inteira, mas sua consciência estiver suja diante de Deus, se você tiver muito pecado na sua alma, no seu coração, avareza, ambição, mentira, enganos, fraudes, bem, há tantas coisas. Não adianta. Então aqui diz que o Senhor Jesus Cristo, como esse sumo sacerdote perfeito que não tinha nem mancha, nem ruga, nem mácula, ele sim purificou, está limpando e limpará as nossas consciências. E nós poderemos servir assim ao Deus vivo, porque é isso que diz aqui. Diz: quanto mais o sangue de Cristo, o qual, mediante o Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará vossas consciências de obras mortas para que sirvais ao Deus vivo. Glória a Deus! Para servir ao Deus vivo. Mas é que servir ao Deus vivo, eu não consigo servi-lo deixando de comer ou de beber, ou passando fome, jejuando uma semana inteira. Assim, eu não sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus por meio da minha consciência limpa, do meu coração limpo, as minhas mãos limpas de pecado, não pecando, não fazendo coisas ruins, coisas indevidas. É isso que esse sumo sacerdote perfeito faz, esse que entrou no lugar santíssimo. É ele quem tem vindo limpando as nossas consciências. E é assim como nós poderemos dizer
Eu posso agradar a Deus porque tem alguém para me ajudar, alguém que está me ajudando a conseguir servir a Deus e fazer a sua vontade e agradar ao Senhor em tudo. No verso 15 diz: e por isso é mediador, Jesus Cristo é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a redenção das transgressões que havia durante a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porquanto, onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador. O que foi que aconteceu aqui? Como há um testamento, uma aliança que Deus tinha feito com Moisés, esse testamento devia ser anulado. E para isso deveria ocorrer uma morte, a morte do testador, para que pudesse ser anulada. Por isso, o Senhor Jesus Cristo teve de morrer e ressuscitar, para que ele pudesse anular este testamento, esta aliança antiga. E no verso 17 diz: porque um testamento só é firme em caso de morte, visto que não tem vigência enquanto o testador viver. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, a lei de Moisés não teria sido anulada. O 19. Porque, tendo Moisés anunciado todos os mandamentos da lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã escarlate e isopo, e aspergiu o próprio livro e também a todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. E do mesmo modo aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os utensílios do ministério. Segundo a lei, quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Foi isto que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele, sendo o testador, ele teve de morrer, fazer esse sacrifício, derramar o seu sangue para o perdão dos pecados e para que houvesse uma mudança no testamento, para que houvesse uma nova aliança. Este sacerdote perfeito fez assim. E aqui no verso 23 diz: portanto, era necessário que as figuras das coisas celestiais assim fossem purificadas, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que esses. Então diz que tudo o que aconteceu na antiguidade era a figura, a representação do que iria vir, o futuro. Tudo era uma figura do futuro. Esse tabernáculo erigido por Moisés, com toda a elegância, com toda a riqueza, com toda a magnificência, era a figura, representava o tabernáculo futuro. E quem melhor de ser esse tabernáculo do que o nosso Senhor? Quem estava reunindo todos os requisitos, ele reuniu todos os requisitos e após ele agora os seus seguidores, os seus crentes que também devem ser luz, devem ser testemunho, devem dar bom exemplo. E aqui no verso 24 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós na presença de Deus. Diz aqui que o Senhor Jesus, quando ele entrou no santuário, no lugar santíssimo, diz que ele não entrou no físico. Ele entrou realmente no verdadeiro, diante da presença de Deus, do Pai. Ele entrou no próprio céu para se apresentar ele mesmo, para comparecer com a sua obra maravilhosa, com a sua obra redentora. Agradecemos ao Senhor, porque nós vamos desfrutar, ou talvez já estamos desfrutando dessas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem feito desde aquela época, com a sua nova aliança. Glória ao Senhor. E diz no 25, diz: tampouco para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote físico entra a cada ano no lugar santíssimo com sangue alheio, o sangue dos animais. De outra maneira, seria necessário que padecesse muitas vezes, que o Senhor Jesus padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se apresentou o Senhor Jesus Cristo para tirar o pecado do meio do povo pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está determinado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos.
que aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado, aos que o esperam ansiosamente para a salvação, se referindo ao momento que o Senhor vir nas nuvens recolher o seu povo. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo, porque com o seu verdadeiro Evangelho, por meio da guia do Espírito Santo, porque o verdadeiro Evangelho do Senhor é aquele no qual o Espírito Santo guia, orienta, governa a congregação, a igreja. Os dons espirituais, a manifestação de Deus é presente e limpa os corações das pessoas, limpa as consciências. É esse o verdadeiro Evangelho, porque há milhares de religiões e muitos deles dizem serem cristãos. Eles falam somos cristãos, alguns até usam a Bíblia também, mas eles leem a Bíblia de uma forma literal, como se fosse só uma história. E eles acham que a história é muito linda, a história de Daniel é uma coisa linda, a história de Rebeca é uma história romântica, mas não é assim que lê a Bíblia. A Bíblia deve ser lida com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito de Deus, com a ajuda dos dons espirituais. E Deus começa a limpar as consciências. Porque o Senhor Jesus Cristo, sendo esse sumo sacerdote, sendo esse tabernáculo, ele veio para fazer isso, para fazer essa obra maravilhosa, para fazer esse milagre grande. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não é simplesmente ler aqui a Bíblia literalmente e interpretá-la literalmente e pronto, isso é suficiente. Não! O Espírito de Deus tem que estar perto de vocês, limpando as suas consciências, tirando, expulsando espíritos maus, expulsando demônios e bruxarias e feitiços e simpatias e maldições. O Espírito Santo tem que lhes dar paz, tem que lhes dar liberdade, felicidade, tranquilidade, calma, cura também. O Espírito Santo tem que fazer tudo isso na sua vida. Quando você receber isso e sentir isso, aí você pode dizer, estou no verdadeiro Evangelho de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu convido vocês para refletirem, para que vocês leiam a Bíblia de uma forma diferente, não como uma história, como uma narração, não como um livro de poesia. Não como continhos das personagens fictícias. Isso aconteceu com uma personagem naquela época e hoje não. Porque Deus morreu, Deus está morto. Não, Deus é vivo e Ele é o mesmo ontem e hoje. O que Ele fez ontem, Ele faz hoje. O que o Senhor fez ontem com as pessoas de ontem, as pessoas antigas, Ele o faz conosco hoje também. Porque Ele está vivificando a sua palavra. Ele é vivo, Ele não mudou, Ele não ficou ultrapassado. Ele existe, Deus existe. Por isso, vocês devem se decidir e buscarem a Deus. Busquem a Deus com todo o seu coração e a sua alma e Deus estará perto de vocês. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Rei, quem vivifica o que está morto. Vivificas o que está inerte, o que não se move, mas Tu és poderoso. Tu estás nos ensinando, Tu nos guias, Tu nos orientas e Tu nos convidas a seguirmos em frente. E nos convidas a Te conhecermos, a analisar os Teus caminhos. Nos convidas a meditar na Tua palavra. E meditar em todas as palavras, todos os versos que há na Bíblia, em todas essas palavras e frases, orações que Tu tens expressado por meio da boca de muitos profetas, que colocaste na boca de muitos dos Teus instrumentos, dos Teus servos, e nos convidas a refletirmos e meditarmos nisso, para que nós
possamos abrir o nosso coração, dispor o nosso coração e que ele esteja sempre aberto para Ti, para que Tu entres a morar nos nossos corações, para que entres a ficar perto de nós e nos guies, nos orientes, nos acompanhes, para que Tu sejas o nosso amigo, o companheiro da nossa vida, que andas do nosso lado direito, que és a nossa sombra. Te agradecemos, Senhor, por todas essas promessas maravilhosas que Tu fazes para nós a cada vez que lemos a Bíblia, Senhor. Nós não ficamos saciados, não sabemos, porque são promessas que Tu fazes. E não temos a capacidade de decorar todas elas, mas por isso lemos constantemente para relembrar as Tuas promessas, as promessas desses caminhos quando Tu disseste que notificaste dos Teus caminhos a Moisés, lhe ensinaste os Teus caminhos e hoje conosco estás nos ensinando os Teus caminhos também, Senhor. Te agradeço, meu Pai, e te peço, Senhor, que olhes para todas as pessoas, que olhes para todos os que neste momento estamos aqui reunidos, Senhor, no Teu ensinamento, na meditação, pessoas de muitos povos, de muitas cidades, de muitos países, e eu te peço que olhes para todos eles, lhes dá uma bênção, estende a Tua mão poderosa, abençoa-os, os abençoa, lhes dá a felicidade, a paz, a alegria, que o Teu Espírito Santo desça sobre cada um deles e enches eles do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua graça. Também te peço misericórdia pelos que estão doentes, há muitas pessoas doentes nos hospitais, em coma, há muitas pessoas, Senhor, que estão lá e são da igreja e têm conhecido os Teus caminhos. Eu te peço, Senhor, que estendas a Tua mão e que tenhas misericórdia com eles e lhes dês mais uma oportunidade de vida para que eles possam trabalhar para Ti e possam cumprir aquilo que Tu lhes ordenastes, que trabalhem na Tua vinha e ganhem almas para Ti. Provavelmente eles ainda não fizeram esse trabalho, lhes dá mais uma oportunidade de vida, e aqueles que estiverem doentes, estende a Tua mão, cura cada um deles, cura eles, Senhor, e libertando também aqueles que têm sido vítimas de bruxarias, feitiços e simpatias, liberta-os, Senhor, aqueles que têm sido vítimas dessas maldições. Tu és poderoso, Tu és amor e a Tua misericórdia para sempre. Te agradecemos, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. A honra e a glória sejam para Ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Glória a nosso Deus. Muito obrigados, meus queridos irmãos e irmãs, e a todas as pessoas eu agradeço. Um abraço para todos, beijos para as crianças, que o meu Deus abençoe vocês. Até mais, obrigada.